ciência, a medicina vem encontrando cada vez mais meios de evitar doenças graves e prolongar a vida, fazendo com que as pessoas que têm acesso a elas aumentem suas expectativas de vida cada vez mais. Mas junto a esses avanços caminham alguns retrocessos que fazem exatamente o oposto. E é por isso que supostamente a pessoa que viveu mais tempo na Terra não é desse século, e muito menos tirou proveito de nenhum desses avanços científicos, mas sim de uma filosofia ancestral que deixou tudo retratado em um livro através dos seus discípulos. E eu aposto que você não vai querer perder nadinha do que eu tenho pra falar hoje, viu? Mas antes de tudo, já vai deixando seu like, inscreva-se no canal pra fazer parte da família, se você ainda não fizer, claro, e óbvio, se prepare aí, porque hoje a gente vai falar sobre o homem que viveu 256 anos e o que ele revelou antes de partir. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. De umas boas décadas pra cá, devido às óbvias evoluções da medicina e da ciência, além de algumas mudanças na sociedade, a expectativa de vida aumentou drasticamente. Se em 1900 a população vivia em média ali os seus 40 anos, hoje em dia isso aumentou para mais de 70. A diferença é grande, né? Mas por mais que essa expectativa antigamente fosse baixíssima, algumas pessoas quebraram o recorde e viveram muito tempo. Isso é, muito mais tempo do que se espere que alguém viva na Terra. E é claro que nessa época não se tinha os recursos que a gente tem hoje de salvar tudo no meio digital. Então é difícil dizer exatamente quantos anos uma pessoa muito antiga viveu, justamente porque os papéis se perdiam muito fácil, enfim, registros eram queimados, esse processo é meio confuso. Ou seja, apesar dos registros oficiais considerarem a pessoa que viveu mais tempo por aqui, a francesa Jeanne Louise Calment, que faleceu com 122 anos e 164 dias, um professor da Universidade Chinesa encontrou um documento datado de 1827. Pera aí, a gente falou da francesa agora há pouco, né? 122 anos é coisa pra caramba. Mas tem mais, família. E esse documento que ele encontrou foi publicado pelo governo imperial chinês, parabenizando o homem pelo seu aniversário de 150 anos. E segundo os outros achados, depois disso ele ainda teria vivido por mais 106 anos, totalizando assim 256 anos de vida para uma pessoa. Que louco. Esse senhor se chamava Li Xin-wen e ele foi um mestre taoísta chinês. Pra quem não sabe, o taoísmo é uma filosofia de vida e religião milenar do leste asiático, que acredita que o ser humano tem que viver em completa harmonia com a natureza, já que faz parte dela. O que, se você parar pra pensar, faz bastante sentido, né, família? A natureza do nosso interior é a natureza que transborda no nosso exterior. Ah, da hora, né? E aí o objetivo dessa filosofia é atingir o equilíbrio segundo alguns princípios básicos. Ou seja, por ser um mestre, Li dominava essa filosofia e provavelmente já tinha atingido o tal equilíbrio, que fez ele ter saúde para viver tanto tempo aqui na nossa Terra. Sua morte aconteceu em 6 de maio de 1933, mas há uma certa confusão em torno do seu ano ali de nascimento, já que enquanto algumas bocas dizem que ele nasceu em 1736, os registros afirmam que ele veio ao mundo em 1677. Pra caramba, né? O que é motivo de dúvidas para algumas pessoas. Afinal, é realmente difícil de acreditar que alguém nessa época pudesse viver tanto tempo assim. As pessoas, morriam de gripe, tropeçava na rua, já era. Paralelepípedo chutando, unha encravada, vixe, era louco. Mas parte do conhecimento desse senhor aí, juntamente com a sua experiência, foram compartilhados em um livro cujo título em português é Fonte da Juventude. Um belo de um título, né? E todo o conteúdo dele foi retratado por um dos seus discípulos, revelando todos os segredos para minimizar os efeitos do tempo na saúde e, consequentemente, prolongar a vida. E a sua resposta é realmente muito interessante. Pouco se sabe oficialmente sobre a sua infância e adolescência também, mas o certo é que ele nasceu na mesma província onde ele faleceu e viajou por vários lugares coletando ervas para vender, o que fazia parte do seu estilo de vida também, que era natureba, não é mesmo? Como algumas pessoas conhecem. Pelo que diz no seu obituário, ele enterrou 23 esposas e teve mais de 180 descendentes. O que de primeira parece muito, mas se você pensar que ele superou mais 15 vezes a expectativa de vida daquela época, faz sentido, né? Você já ouviu falar que antigamente se fazia muito filho porque não tinha televisão? Esse camarada aí com certeza não tinha também, ele viveu muito, né? Então dá pra gente entender, família. E também há registros de que muitos dos vizinhos que quando foram entrevistados já eram bem idosos, disseram que quando seus avós tinham conhecido Li, ele já era adulto. E muitos dos que conheceram ele quando ele já estava ali nos seus últimos anos de vida diziam que sua aparência não era nada parecida do que uma pessoa ali com 80 anos. Ele estava muito melhor. Pra vocês terem noção, as fotos mais conhecidas dele foi tirada quando ele tinha ali 250 anos, feita pelo general Yang Chen.
Yangtze. Nome aí, né, louco? Quando visitou com profundo interesse sobre o segredo da sua longevidade. E segundo ele, no momento dessa foto, Lee ainda apresentava muita disposição, viu? E obviamente, assim como esse general, outras pessoas se interessaram muito pelo estilo de vida de Lee. Afinal de contas, desde sempre o ser humano quer viver mais, né? Uma dessas pessoas foi o comandante militar Yu Pei-fu. Não faça piada com esse nome, tá? Que foi até Lee para fazer a seguinte pergunta que todo mundo queria saber. Então, Lee, qual é o segredo? E a resposta de Lee, publicada posteriormente, foi: manter o coração calmo, sentar como uma tartaruga, andar vigorosamente como um pombo e dormir como um cão. E não para por aí não, já que logo depois, em 1920, disse em uma entrevista que achava que o motivo de ter vivido tanto tempo saudável, né, era que desde os seus 40 anos de idade ele não se estressava com nada. Fez 40 anos? Não vou me estressar mais, entendeu? Porque eu vou viver pra sempre. Quer dizer, 40 anos de idade, decidiu isso. Viveu até os 256? Pô, deu certo, né? Por esse motivo, seu coração era tão calmo, pacífico e tranquilo. O que fez ele ficar livre de qualquer doença, sempre saudável e um cara muito feliz, né? E a gente tem que confessar que essa resposta serve como um balde de água fria pra acordar algumas pessoas, inclusive eu. Já que vivemos em um ritmo que deixa a gente alerta basicamente o tempo todo. E bom, ficar calmo nos dias de hoje é meio que impossível. E bom, no final do dia, qual é o sentido disso tudo? O que eu quero dizer é que, quando se pergunta o que uma pessoa de mais de 200 anos fez pra viver tanto tempo saudável e feliz, o que se espera como resposta é que uma receita de bolo, não é mesmo? Todo mundo quer um ingrediente assim, ou sei lá, come coco. Quem sabe seria fácil, né? Ou qualquer outra receita mais simples, mas quando na verdade a resposta é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Família, não tem como negar, né? Se ele conseguiu viver aos 256 anos, a gente realmente não sabe. Agora que as pessoas afirmam isso, e tem alguns documentos também pra afirmar, isso é certeza. E bom, não vamos estressar mais, né? Tá bom? Combinado aqui, nós aqui, então deixa o like no vídeo, porque esse vídeo vai acabando aqui. Não esquece de deixar um comentário bacana aqui embaixo se você ainda não faz parte da família. É só clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho também. E você sabe, né? Coloca no despertador. Amanhã tem mais um vídeo aqui no